Meus pesados amigos e irmãos, voltamos ao estudo do Apocalipse, terminando hoje o capítulo 17, que foi meio confuso, mas eu espero que vocês, atualmente, com a versão que nós temos hoje, possam ter entendido bem. Porque no tempo de João, ele não poderia nunca adivinhar o que ia acontecer assim com pessoas como reis ou papas. Ele não podia fazer o discernimento correto. Então nós vamos continuar dos versículos 12 ao 18, usando o termo de João, sem explicação. Vocês já entenderam que há uma diferença entre reis e papas. É o que nós estamos vendo hoje. Então, não preciso mais, vou basear exclusivamente na palavra dele, tá bom? Versículo 12. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há 7 décadas, mais ou menos. Já expliquei isso a vocês, mas aqueles que estão chegando agora precisam saber quem eu sou, para poder falar sobre um assunto tão difícil e tão confuso. Bom, vamos começar na palavra de Deus, que eu espero que vocês estejam com ela junto. Me desculpe que hoje eu estou, como todo mundo aí, com a gripe e não posso falar muito bem, mas dá para entender. Versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis, aqueles que estão com Cristo e que acreditam que ele é o Filho de Deus. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Não são águas de verdade, é um símbolo. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, ou seja, Roma, escatológica e real. Ela reina sobre os papas, como uma cidade independente do Vaticano. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos para o livro agora. João fala agora, no versículo 12, dos 10 chifres que são 10 reis. Poderosas pessoas, mas não são reis de verdade. O que é ainda mais difícil de interpretar, naquela época foi. Alguns comentadores, os que aceitam
a teoria do Nero redivivo, julgam que são sátrapas persas, que virão na comitiva do Nero anticristão para ajudá-lo na reconquista de Roma, o seu antigo império. Isso está ligado à pessoa de Nero, porque para João, Nero era a encarnação do mal. Então, toda vez que falarmos em Nero, o grande imperador, nós saberemos que não é Nero na realidade, mas o mal. Vejamos o que podemos tirar dessa passagem. No versículo 14, eles estarão em guerra contra o Cordeiro, mas serão vencidos. Os eleitos estarão ao lado de Cristo e o ajudarão na vitória. Os reis têm um só pensamento, que é o oferecer à besta o poder e a autoridade que eles possuem. E, por isso, não têm importância em si mesmos. Eles só têm valor para a besta, de quem são aliados fiéis. Não tem objetivo próprio, só o objetivo da besta. Essa besta é muito poderosa. Ela dominará tudo. A luta entre o anticristo e o Cordeiro só é descrita no capítulo 19, versículo 17 a 21, quando da volta triunfante de Jesus. Segundo, os 10 chifres estarão levantando-se contra a prostituta, que foi amante deles, e viviam com eles, participando. As 2 ações que farão contra ela estão profetizadas no Antigo Testamento para serem usadas como inimigos poderosos e selvagens. Devorarão a sua carne e a queimarão em 1 hora. É uma certeza de que Roma será destruída. A cidade dos 7 montes, 7 colinas. Está em Salmos 27 e Miqueias 3, 2 e 3. É um dos piores e mais violentos castigos para os piores pecados. Eles destroçam aquela que amaram, e isso traz uma divisão, porque o sentimento de fraternidade desaparece. E eles se destruirão a si mesmo, como está escrito na palavra. Terceiro, os 10 reis são aliados da besta e fazem tudo para ela e por ela. No versículo 17, lemos que o próprio Deus foi quem pôs em seus corações o propósito de aniquilarem a prostituta. Tudo está sob o controle desse Deus, tudo. Eles pensarão que estarão executando seus próprios desígnios, quando, na verdade, estarão sendo instrumentos de Deus que odeiam para cumprirem a sua vontade. A verdade está em que Deus nunca perde seu controle sobre os homens. Mesmo os que se rebelam contra ele estão debaixo da mão do Todo-Poderoso. Ele é mesmo o Senhor. João continua dando-nos informações sobre a grande meretriz. Depois descreve a sua tremenda e definitiva destruição, sendo que no início do capítulo ele foi convidado a presenciar o julgamento dela. Porém, ocupou-se mais em falar da besta. Nos versículos finais,
João continua, depois descreve a sua definitiva, como eu já falei. Nos versículos finais, ele volta a atenção à mulher e nos fala sobre o que Deus usa para destruí-la. O anjo torna a falar sobre as muitas águas onde se assenta a mulher. Realmente ela domina toda a terra. E explica que ela é a capital da civilização complexa, composta de muitas nações representadas pelas águas. Elas são os muitos povos, multidão, nações e línguas aliadas da mulher. Ela foi a capital da besta, que teve todo o apoio dos 10 reis em sua guerra contra o cordeiro. No começo, a mulher estava sentada sobre a besta escarlate, e como a cidade de Babilônia, ela foi o cenário da perseguição feita pela besta e do martírio dos santos. O quadro muda nos últimos versículos. João conta, mas não explica, que se forma uma guerra civil na sede da besta. Ela, com os 10 reis, volta-se contra a meretriz, ou a cidade, e com muito ódio e violência a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, destruirão completamente. João não explica porque a besta e os 10 reis odiarão a meretriz. E não podemos chegar a nenhuma conclusão. Porque a grande e poderosa cidade será totalmente destruída. Por quê? Muitos comentadores acham que é a antiga lenda de Nero redivivo, voltando a Roma do Oriente, onde estivera escondido dentre os partos para vingar-se da sua antiga capital. Isso é balela, não existe isso. Nero é apenas a consolidação do mal. Nos oráculos sibilinos, coleção de profecias muito consultada em Roma, há um trecho que parece confirmar a ideia desses comentários. Haverá nos últimos tempos, quando a lua diminuir, uma guerra extremamente má, que convulsionará o mundo todo. E do limite do mundo virá um matricida, no caso Nero, ou seja, um homem muito ruim, fugindo e com muitos planos astutos. Ele arruinará toda a terra, obterá todo o poder e ultrapassará todos em astúcia. O anticristo será muito inteligente, muito preparado. Ele se apoderará no instante daquilo por que morreu e destruirá muitas pessoas e grandes tiranos e queimará muitas pessoas, mais que qualquer um antes dele. Isso está escrito nos oráculos sibilinos. Como seja, caso seja essa lenda que João tem em mente, não explica ainda porque a besta odeia e destrói a cidade. De acordo com essa lenda, Nero voltaria como conquistador militar para tornar Roma outra vez a sua capital. Será outro homem que fará isso. Um homem tão mau quanto Nero foi. Nero não existe mais. Só a sua maldade eterna. O tom religioso, que é a característica principal e mais importante do anticristo, não aparece na pessoa de Nero, que não promovia o culto ao imperador na sua época.
Só existe uma explicação para o ódio da besta pela mulher. Deus sentencia a mulher, a sua destruição, e coloca nos corações daqueles que eram seus amigos e aliados uma mudança de sentimentos profundo. Eles executam o plano divino que tem de ser cumprido sempre. E juntos, os 10 reis concordam em que a besta reine, até que se cumpra as palavras de Deus. Ele vai reinar também. 7 anos ele vai reinar. E a mulher, que era a grande cidade, Roma, que dominava os reis da terra, sofrerá o grande castigo. No tempo em que João escreve o livro, isso correspondia ao poder de Roma. No fim dos tempos, corresponderá à Babilônia escatológica. E segue-se todo um capítulo, o capítulo 18, que estudaremos depois, com descrições ricas e detalhadas da dissolução da cidade, que fora a mais bela, rica e orgulhosa do mundo. E é o julgamento real da meretriz, da grande prostituta, profetizado pelos profetas Ezequiel, Isaías, Jeremias, todos referentes à queda de Tiro e da Babilônia. Isso foi tudo profetizado. Então, o sentido real é que Deus determina a destruição da grande Babilônia, ou seja, dessa cidade maldita, escatológica, que nós sabemos quem é, qual é. Eu sei que esse capítulo vai confundir muita gente, vai atrapalhar muito, mas vocês tenham muita paciência e peçam muita sabedoria ao Senhor da Glória para que lhes dê sabedoria, entendimento, discernimento, para pelo menos entender mais ou menos toda essa confusão que nós estamos vendo atualmente já no nosso tempo. Que Deus os abençoe e os ouça nos pedidos que fizerem sobre sabedoria e ajuda celestial. Amém.